Olá, eu sou a Daniele, eu frequento o Grupo Espírita Irmã Sheila, que fica aqui em Uberlândia, e é com muita alegria que eu aceitei o convite que foi feito pela Terezinha para conversar um pouco aí com vocês da apometria de luz, fazermos algumas elucidações sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E nós escolhemos para conversar brevemente aqui nesse vídeo o assunto as leis morais da vida. Essas leis, elas são de todos os tempos e foram criadas, estabelecidas por Deus, que é nosso Pai de amor e de justiça. São leis invioláveis e elas são o roteiro seguro para a nossa felicidade. E à medida que nós vamos evoluindo, elas vão sendo nos apresentadas gradativamente. Sempre são estabelecidas obedecendo ali às bases da harmonia e do equilíbrio da criação. Essas leis, elas não se submetem às nossas exigências, aos nossos desejos, às nossas paixões que são transitórias. Ou seja, essas leis, diferentemente das leis terrenas, onde sempre nós encontramos uma brecha para que elas se tornem adaptáveis ao delito, ao crime que nós cometemos, essas leis morais da vida, elas não são adaptáveis conforme o nosso bel prazer. Essas leis, elas são 11, elas estão descritas lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. Eu vou deixar aqui uma sugestão, né, de que cada um depois de nós possamos estudá-las com maior detalhe, com mais afinco, para diminuir as nossas chances de transgredir essas leis, né? Então, elas são a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade e a lei da perfeição moral. Muitas leis, né? Que nós somos regidos aí moralmente. E onde é que estão escritas essas leis? Na questão 621, Allan Kardec ele questionou para os espíritos superiores aonde está escrita a lei de Deus. E eles responderam na consciência. É tão interessante meditar sobre essa resposta, porque aí comprova a bondade e a justiça de Deus. Porque se a resposta fosse, as leis de Deus estão escritas num livro sagrado, enterrado na muralha, no tal norte tanto, sul tanto, e desse para nós aquelas coordenadas geográficas, aí que Deus justo e bom seria esse, porque algumas pessoas só é que teriam acesso a essas leis. Mas quando a espiritualidade superior respondeu para Allan Kardec que elas estão escritas na nossa consciência, mostra a sabedoria divina. Porque enquanto essas leis estão escritas na nossa consciência, todos nós, independente de gênero, de grau, de cor, de hierarquia, de intelecto, todos nós podemos acessá-la a qualquer momento. Enquanto nós éramos homens primitivos, essas leis elas eram inspiradas, elas eram mostradas a nós através da natureza. Tanto é que, quando a gente vê algum filme, algum documentário, lê algum relato, algum livro, mostrando como era a vida dos homens das cavernas, nós podemos perceber que eles eram regidos, a sua vida, a sua rotina era regida pelas forças vivas da natureza. A locomoção deles eram feitas observando o movimento dos astros, o movimento das estrelas, o movimento do sol. A plantação, eles sabiam o momento certo de plantar, observando o movimento do sol, o movimento das marés, o desabrochar de uma flor, o tempo, o vento, né? O tempo que eles sentiam ali na sua pele. Eles tinham acesso a essas leis morais da vida, observando ali a natureza. À medida que nós fomos evoluindo, essas leis, elas são apresentadas para nós com muito maior facilidade. Tanto é que, no grau evolutivo em que nós nos encontramos, quando nós cometemos algum deslize, a nossa consciência imediatamente ela aponta que nós não deveríamos ter feito aquilo ali. Um exemplo. Fui mal educado com alguém, fiz uma grosseria com alguém. Imediatamente a consciência acusa. Nossa, Daniele, mas você precisava ter falado dessa forma com fulano? Por que você não foi mais branda? Por que você não usou de empatia na lida ali com aquela pessoa? O que é isso senão a nossa consciência apontando ali que nós transgredimos uma dessas 11 leis?
Percebe o tanto que a coisa ela é interessante? Cada vez que nós desacatamos, que nós desobedecemos, que nós transgredimos alguns desses códigos, acarretamos para nós o sofrimento e um certo desalinho. E que de forma alguma nós vamos conseguir fugir a esse reajuste que foi produzido pela nossa rebeldia, pela nossa revolta, qualquer que seja o móvel ali que nos motivou transgredir essa lei. Ou seja, eu não vou para frente deixando alguma coisa inacabada aqui atrás. Desacato, a desobediência de alguma dessas leis, algum desses códigos que estão escritos aqui na nossa consciência, significa que eu acarretei a dor, que eu trouxe prejuízo, que eu levei o sofrimento para alguns dos nossos irmãos conterrâneos aqui de evolução. Cada vez que isso acontece, eu criei um vínculo negativo com essa lei. E eu só vou adiante quando eu consigo quebrar ali aquela algema que me prende a alguma pessoa de forma negativa. Por isso que nós não precisamos ter preocupação, porque se a lei dos homens falhou na justiça, as leis de Deus, elas são infalíveis. Ela alcança aquele infrator no momento certo, na hora certa, quando ele já tem condição de equiparar os danos causados ali a outrem. Olha o tanto que a coisa ela é interessante, como que as leis de Deus elas são justas, infalíveis e elas nós não conseguimos, né, transgredi-las eternamente. Vai chegar o nosso momento em que nós vamos precisar arcar com as consequências da escolha que nós fizemos, que foi a de ignorar alguma dessas 11 leis que nós citamos. E para comprovar ainda a justiça de Deus, a cada época, a cada tempo, conforme obedecendo ali o nível de evolução intelectual e moral de nós, habitantes aqui desse planeta Terra, Deus ele envia profetas, legisladores, sábios ao longo do tempo, que têm sido os instrumentos que Deus, nosso Pai, utiliza, né, a todo tempo, para que nós, enquanto aqui estamos no veículo carnal, pudéssemos encontrar a rota segura para atingir o reino venturoso que nos espera. Ele sempre envia um profeta que chama a nossa atenção para que nós precisamos seguir aquelas determinadas leis. Ele sempre envia alguém que vai facilitar em nós promover a motivação para a gente seguir essas leis. Dentre todos esses legisladores, Jesus foi o que mais tocou, o que mais marcou o nosso planeta Terra. Ele foi o protótipo da misericórdia divina. Foi o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e de modelo. Jesus, ele viveu em toda a maestria o estatuto dessas leis morais. Quando ele resumiu todas essas 11 leis numa lei só, que é a lei de amor. Ele instaurou no seu período aqui que ele esteve encarnado no nosso planeta Terra, ele instaurou a lei fundamentada no amor. E deixou para nós já a receita que quando ele disse que devemos fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Jesus, então, ele é o modelo que nós precisamos seguir. Ele ensinou pelo exemplo, ensinou pelo sacrifício e nos mostrou que nós não vamos atingir a tão falada, a tão sonhada felicidade se nós optarmos em seguir um caminho diferente daquele que foi exemplificado por ele. Cada vez que nós insistimos em transgredir, em desobedecer alguma dessas leis, nós estamos traçando para nós um caminho de dor. Então, se eu quero ter uma vida ok, ter como que eu posso dizer? Quisermos ser felizes, nós precisamos seguir os ensinamentos de Jesus. A Joana de Ângeles, no livro dela Leis Morais da Vida,
ela faz uma colocação na introdução do livro, onde ela fala aqui para nós que o homem, ele viaja, né, com seus formidáveis bólides espaciais fora da órbita da Terra e, todavia, não se conhece a si mesmo. Descobre o mundo que o fascina e não se penetra das responsabilidades morais que lhe causam. Ai, só um momento que eu perdi aqui. Altera a face do planeta que habita e pretende modificar as leis morais que regem o universo, mergulhando então em profunda amargura. Apresenta conceitos valiosos e concepções de audaciosa matemática, desvendando as leis da gravitação, da aglutinação das moléculas, da estrutura genética dos seres, e todavia impõe absurdas determinações no campo moral, legalizando o aborto, ressuscitando a pena de morte, programando a família mediante processos escusos, precipitados, advogando a dissolução dos vínculos matrimoniais, estimulado por terrível licenciosidade, fomentando a guerra. A dor e loucura, fome, miséria moral e social em larga escala, num atestado inequívoco do primarismo moral que vige em indivíduos e coletividades ditos civilizados. As leis morais da vida são impostergáveis. Ninguém as derroca, não as subestima impunemente, não as ignora, embora desejando fazê-lo. Estão esculpidas na consciência das criaturas. Mesmo o bruto sente-as em forma de impulsos ou pelo luzir da sua grandeza transcendente nos pródromos da inteligência. Leis imutáveis são as leis da vida. Joana de Ângeles, então, aqui nesse trecho, deixa claro para nós que nós podemos sim transgredir essas leis, é do nosso livre-arbítrio, segui-las ou não, mas que nós saibamos, tenhamos a consciência de que se eu opto, inconscientemente ou conscientemente que seja, por transgredir essas leis morais da vida, eu estou acarretando para mim períodos de sofrimento, períodos de dor, até que eu aprenda que nós não devemos transgredir as leis de Deus. Cada vez que eu desacato essas leis, eu acarreto sofrimento para mim e acarreto sofrimento para o outro. E algo que é de muito importante nós termos sempre na nossa mente é que oportunidade de reparar os equívocos que nós cometemos, nós teremos aos montes. Mas nós não podemos esquecer nunca que o cenário ele pode vir a ser diferente. Os recursos que eu terei ao meu alcance para me auxiliar naquela provação serão diferentes. Sabendo disso, por que nós não nos esforcemos hoje, agora, para fazer a nossa parte que nos compete na criação de Deus? Que nós optamos por trabalhar a nossa tão falada reforma íntima agora que nós temos o conhecimento da doutrina espírita que nos ajuda, que nos fornece aí um material riquíssimo que proporciona a nossa resignação, a nossa paciência, o nosso entendimento dessas leis de Deus. Porque se eu deixar para amanhã o início do trabalho da nossa reforma íntima, amanhã pode ser que eu não terei à minha disposição esse conhecimento que nós temos hoje. É simples. Na nossa vida não tem lugar algum que está escrito, que está instaurado, que nós só aprendemos através da dor. Não. É instaurado que nós aprendamos pelo amor. Mas pelo amor não está dando resultado. Nossa rebeldia, nossa revolta, às vezes fala muito mais alto. Então, a lei de Deus, ela tem um mecanismo. Se eu não aprendo pelo amor, eu preciso aprender. Então, que eu aprenda pela dor, que eu aprenda através da perda, que eu aprenda através do sofrimento. É assim que as coisas acontecem. O objetivo jamais é punição, o objetivo jamais é o punir. O objetivo das leis sempre é promover o nosso aprendizado. Os pais terrenos aqui, mãe e pai, a mãe, por exemplo, quando ela tenta ensinar um negócio para o filho, ela aconselha, ela fala, meu filho, não vai aí, não faz isso, não faz aquilo. Ela chega um momento que ela para de falar e ela precisa deixar que aquele criança, aquele adolescente, aprenda com a própria experiência.
Porque aí o aprendizado, ele fica tangível. O aprendizado, ele fica muito mais fácil de ser assimilado quando a gente vive pela experiência, que infelizmente, às vezes, ela vem através da dor, através da perda, através de algum ferimento, não é verdade? Que nós, então, através dessas breves palavras, possamos meditar nessas leis morais da vida, que é o roteiro seguro para a nossa evolução, é o roteiro seguro para a nossa felicidade. Se eu quero ter uma vida tranquila, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, urge que nós não transgridamos essas leis. Urge que nós obedecemos a essas leis que estão escritas aqui na nossa consciência, que nós nunca nos esqueçamos disso. Deus, nosso Pai de amor e de bondade, ofereceu aí Jesus, né, que exemplificou todas essas leis resumidas nessa lei de amor. Todos nós já possuímos dentro dos nossos corações um gerador ali que já está apto, já está propício a gerar essa poderosa energia que é o amor. Uma palavrinha curta, mas que quando colocada em prática tem um poder gigantesco de unir as pessoas, de levar a solidariedade às pessoas, de levar a fraternidade às pessoas. E nós estamos percebendo isso nesse momento de pandemia, onde aquele que tem mais está olhando para aquele que tem menos, onde aquele que tem condição ajuda aquele que não tem condição. Nós precisamos, foi necessário um vírus tão pequenininho, microscópico que a gente nem enxerga, foi preciso chegar a esse ponto, esse vírus vir fazer toda essa modificação, revolver aqui, né, a nosso planeta Terra, para que fosse estimulado em nós a fraternidade, a solidariedade, o olhar para o outro. É por isso que nós que somos espíritas, que temos esse conhecimento, o nosso comportamento ele tem que ser diferente dos demais. Nós não podemos deixar que a insegurança, que a incerteza faça morada nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Que da nossa boca, que da nossa mente saia apenas coisas positivas, palavras de incentivo, palavra de otimismo, aquilo que vai levantar os nossos irmãos que às vezes estão combalidos pela insegurança, pela incerteza, pela dificuldade até mesmo financeira, né? Jesus, ele não espera que nós sejamos perfeitos. Jesus, ele espera de nós que nós tenhamos o olhar de ver a dor do nosso semelhante, que nós tenhamos o olhar de ver a dificuldade que o nosso próximo está passando. Porque cada vez que eu estendo a mão para alguém, eu estou trabalhando no meu auto-melhoramento. Então, é essas as palavras, as reflexões que eu gostaria de trazer para vocês, que nós nos coloquemos à disposição de Jesus para sermos trabalhadores efetivos da sua seara. Ele não importa a nossa cor, quanto de saldo tem nossa conta bancária, se eu sei falar ou vários idiomas, se eu tenho pós-graduação, se eu tenho doutorado, se eu tenho alguma graduação. Ele não quer saber de nada disso. Jesus, ele olha os nossos sentimentos, ele olha a nossa disposição em fazer o bem para as outras pessoas. Que nós possamos abrir espaços cada vez maiores para que os exemplos de Jesus, para que os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa possam fazer a diferença nas nossas vidas. Muito obrigada pelo convite e eu desejo a todos que estão aí ouvindo essa transmissão muita alegria. Eu desejo a todos que nós possamos pautar a busca pela nossa felicidade baseadas no altruísmo, baseadas no ensino que Jesus deixou para nós, no resumo que ele fez de todas essas leis morais, que é fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. Muito obrigada então e até mais.